que vem eu já vou estar tratando um outro tema. Aqueles que não vieram aqui hoje, que o assunto é glândula pineal, infelizmente não vai poder voltar nesse tema. A gente pode passar, né, de uma forma superficial no tema, mas não com a profundidade que ele vai ser tratado hoje. Tudo ok aí? Ele só está gravando 2 segundos e parou no celular. Ah, é? Não. Dá uma olhada. Que porcaria isso aqui. Ué, a câmera não está funcionando? Não, tá, mas aqui eu queria o áudio. Eu deixei na frente, Paulo, grava daqui, ó. Não, ele grava só 2 segundos. Pessoal, alguém quer caderno? Ah, tá no recorder, peraí. Alguém quer caderno? Ah, o teu tá gravando? Isso, eu pego o dela então. Quer? Obrigado. Alguém mais quer? Tem caderno? Ó, quer? Você tá gravando aí já? Então tá, depois o Caio se vira para editar isso. Pode ser, Caio? Muito bem. Boa noite a todos. Aqueles que me cumprimentei. Hoje nós vamos falar da glândula pineal. E é um assunto, gente, que está inundando, né, as redes sociais, os canais, a literatura, o meio espiritualista, o meio filosófico, o meio iniciático, os meios ocultistas, enfim. A gente vê muito presente hoje esse tema. Esse tema que tem sido tratado com extrema seriedade, com embasamento científico, com embasamento histórico, com embasamento religioso, por que não? Com embasamento mitológico, enfim. Hoje, mais do que nunca, as pessoas sentem dentro de si uma necessidade de despertar uma nova consciência, uma nova forma de olhar para a realidade. Elas não percebem, elas têm, todos nós temos inconscientemente a noção de que nós não somos apenas isso, com que nós lidamos nos nossos processos mentais, nos nossos processos psíquicos e emocionais. A gente é muito mais do que isso. Existe uma luz dentro da gente que está nos conduzindo através de forma circunstancial, de forma forçada, através de eventos, através... O próprio Jung dizia isso, né? Que quando você não enfrenta os seus problemas, quando você não olha para a própria sombra, quando você não trabalha aquilo que está no interior, aquilo se transforma em destino. Então o nosso destino, os acontecimentos da vida de cada um, não são nada mais, nada menos do que ações do próprio universo, atuando no nosso ser, forçando a gente a olhar para as nossas limitações, forçando a gente a trabalhar, né, aquilo que precisa ser trabalhado, forçando a gente a desenvolver as nossas potencialidades. E a gente nesse embate, a gente nesse processo, não pensa assim. É muito comum a gente reclamar, é muito comum a gente culpar o outro, né? Culpar o companheiro, culpar a situação, culpar o governo, culpar o presidente, não que ele não tenha culpa. Enfim, eu não queria nem entrar nesse assunto, mas que a gente está sempre criando um mecanismo de fuga, uma forma de não olhar para isso. E a coisa está acontecendo. A nossa vida é um desenrolar de circunstâncias e de fenômenos que estão elaboradas por quê? Por alguma força. A gente tem sempre uma tendência religiosa para achar que é Deus. Deus está preocupado com cada um de nós, criando lá um roteiro para você. Não é. Não existe um ser transcendental, algo que transcende o homem, preocupado em escrever um destino para cada um, não. Essas coisas são naturais, essas coisas são elaboradas no âmago do nosso ser, da nossa própria alma. A experiência de cada um é uma experiência única, voltada para as demandas internas de cada um.
É isso que a gente precisa entender. E o objetivo de tudo isso é o objetivo para um bem sempre maior, é um objetivo transformador. Por mais absurda que possa parecer essa colocação, essa visão, o mal não existe. Tudo converge para o bem. É difícil a gente abandonar aquele modelo, aquele paradigma judaico-cristão, aquele paradigma cartesiano, aquele paradigma de maniqueísta, de separar o bem do mal, de criar uma luta, criar um antagonismo, criar uma disputa entre essas forças. É difícil. A gente está sempre numa trincheira, uma condição de vítima, né? Se colocando como um representante da luz, se colocando como dono da verdade, né? Combatendo aquilo que você julga ser o mal. Então isso é um problema. Bom, glândula pineal. Eu vou dizer para vocês que esse conhecimento, o conhecimento da glândula pineal, a glândula pineal, ela é do tamanho de uma ervilha. Ela mede entre 8 a 10 milímetros, mais ou menos. E ela fica bem no meio do cérebro aqui, do mesencéfalo, do cérebro médio, né? Não está no córtex, está lá no meio, sabe? Em cima do cerebelo, assim, no final do cérebro reptiliano, aí vocês vão perceber essa ervilhazinha aqui. Se você aproximar um microscópio, vocês vão ver, ela tem um formato de uma pinha, parece uma pinha. Na frente do Vaticano, gente, vocês pegaram aquela obra gigantesca que é o Vaticano, tem uma escultura enorme de uma pinha assim, que é a representação da pineal. Olha que coisa curiosa. Então a gente percebe essa questão da pineal em várias esculturas, em várias pinturas, em várias tradições de todos, em todos os povos a gente percebe isso. O olho de Horus, como eu estava dizendo, não é nada mais, nada menos do que a representação aqui do centro do cérebro. Até os contornos daquele símbolo da iconografia egípcia tem um contorno aqui do hipotálamo, do mesencéfalo. Pode sentar-se. E ela não está presente apenas nos símbolos. Ela não está presente apenas nas esculturas, nas artes. Ela está presente até nas mitologias. Olha que coisa curiosa. Por quê? Porque isso aqui é aquilo que nós chamamos de terceiro olho. É como se nós tivéssemos um terceiro olho. Se vocês pegarem David Wilcox, que é um cientista americano, ele é um profundo estudioso da glândula pineal, ele abrindo uma glândula pineal, ele percebeu que ela tem cones, como se fosse o olho mesmo, o olho humano. Todas as proteínas que você encontra na retina, você encontra ali também, como se fosse um olho. Por dentro é a mesma matéria-prima, são o mesmo entrelaçamento energético de um olho. É espantoso, de um nervo óptico. Até os nervos ópticos você encontra na glândula pineal, você encontra no olho humano. Então é como se fosse realmente um olho dentro do cérebro. A ciência durante muito tempo achou que fosse... que ela tivesse uma função só na infância, até ela despertada por verdade, e depois ela deixava de atuar, ela deixava de ter a função no corpo, né? E nada existe sem função no corpo. O corpo humano é perfeito.
Muitos estudos foram evoluindo e avançando no estudo da glândula pineal e perceberam que ela produz neurotransmissores importantíssimos. Um deles é a serotonina. A serotonina é aquela que te traz um bem-estar. A falta de serotonina te deixa em depressão, te deixa num processo depressivo mesmo, de mal-estar, de tristeza. Então, a serotonina é esse tipo de neurotransmissor que traz esse bem-estar imediato. A melatonina, que também é um neurotransmissor que funciona de acordo com a luz, de acordo com os Zeitbergs, tanto externos quanto internos. O que são os Zeitbergs? Por exemplo, essa glândula ela entende quando a lua surge. Ela já começa a se comportar, ela sente a presença da lua, ela já começa, essa frequência eletromagnética lunar, ela começa a captar, já começa a ter um comportamento diferente de produzir essa melatonina. Assim como o sol também, ela começa a ter um comportamento diferente. E a melatonina também é importantíssima, né, no todo o processo de equilíbrio do organismo, até para o desenvolvimento de outras glândulas, de todo o sistema endócrino, depende muito do bom funcionamento da nossa epífise, da nossa glândula pineal. Eu vou contar uma historinha para vocês desse terceiro olho. É uma historinha. Vocês conhecem essa pessoa aqui, ó, esse símbolo aqui, né? É o símbolo do Ganesha, né? Uma pessoa com a cabeça de elefante. Você já conhece a história do Ganesha, não? Não? Ganesha, ele era Shiva, o deus Shiva. Shiva é a representação transformadora do universo. Brahma cria, Vishnu conserva e Shiva destrói. É um ciclo. Então são ciclos. A criação, enquanto existe um Deus criando, existe um Deus mantendo aquilo, conservando aquilo, chega um Deus e destrói, para que aquele que criou crie de novo, e assim vai. É um processo natural. Então essa forma, o panteão hindu, o hinduísmo, ele é uma religião naturista. Como a Umbanda, por exemplo, a Umbanda usa orixás para falar da natureza, para falar dos fenômenos naturais, para falar da força, da maneira como a natureza se expressa através desses deuses. Então, é uma forma naturista. O panteão, por exemplo, o grego é a mesma coisa, o panteão nórdico é a mesma coisa. São eventos da natureza, são leis naturais representadas de forma antropomórfica, ou seja, alguns deuses que representam aquelas ações da natureza, certo? No caso de Shiva, Shiva ele representa a lei de destruição. Kardec fala na lei de destruição como uma lei natural, não é isso? Vocês conhecem as leis naturais, vocês leram no livro dos Espíritos? Muito bem. Shiva representa no Oriente essa lei natural, essa lei de destruição, daquilo que precisa ser renovado e transformado. E Shiva conta a história que ele tinha uma consorte, a parceira dele, chamada Parvati. E ele vivia muito bem com a Parvati, em um amor eterno. E a Parvati começou a perceber que ele estava meio triste. Falou: eu acho que ele está querendo meditar. Então é melhor que eu deixe que ele vá meditar, eu vou ficar sozinho aqui esperando, porque eu quero ver ele meditar. Mulher assim não existe mais, viu, gente? Como não? É verdade. Não existe. Que pensa no teu bem-estar e fala: vai lá meditar. Vai lavar uma louça. Vai meditar, mas aproveita e já vai lavar a louça. Aí ele foi meditar. Ele foi meditar e ficou uns 10 mil anos, mais ou menos, meditando, e ela ficou lá, cuidando da filha. Quando ele voltou, nesse ínterim, sem perceber, ele tinha engravidado Parvati. Parvati ficou grávida. E, enquanto ele meditava, Parvati deu luz à criança, né, o filho de Shiva,
Ele cresceu, evidentemente, se transformou num garoto que acompanhou ela na adolescência, na juventude, estava lá, presente do lado da mãe, protegendo, sempre fiel, né? E a mãe esperando Shiva voltar da meditação, ele meditando. Aí Shiva, no dia que Shiva decide voltar para casa, Parvati ia tomar um banho e disse ao Ganesha, que era a criança: olha, eu vou tomar meu banho, você fique de guarda aqui na frente da casa, não permita que ninguém entre. Tudo bem, então ele ficou lá de guarda. Aquele fiel escudeiro da mãe, aquele filho fiel, aquele filho maravilhoso, estava ali, defendendo o território. Nisso chegou Shiva. Shiva falou: todo pomposo, vou entrar dentro de casa, a mulher está me esperando, maravilha. Quando chegou, encontrou o menino: aqui você não pode passar. Mas quem ousa dizer que eu não posso entrar nessa casa? Que não sei. Começou aquela discussão. Não, eu disse que daqui você não pode entrar porque eu estou defendendo esse espaço e minha mãe não quer que entre ninguém. E começou aquela discussão. Um não sabia que um era filho, o outro era o pai. E ele começou a jogar os raios dele, que Shiva é cheio de raios destruidores, e jogava, ele se defendia, né? E Ganesha também era Deus, é evidente, jogava os raios dele e tal, e ficou aquela briga, aquela discussão, um mostrando o poder de um lado, o Hadouken aqui, outro Hadouken ali, e vai. Daqui a pouco Shiva resolveu usar a sua arma mortal. Porque ele viu que não tinha mais jeito de vencer o menino. O menino era extremamente resistente, teimoso, duro, intransigente. Ele abriu o terceiro olho. E a hora que ele abriu o terceiro olho assim, ele fulminou a cabeça do menino. E o menino caiu no chão sem cabeça. A mãe sai do banho, vê o marido que chegou, fica feliz, olha para o chão, vê o filho sem a cabeça. Aí ela entra em parafuso, né? Você não tem noção do que você fez, você destruiu a cabeça do nosso filho, veja só como ele está. Eu sei, mas ele não morreu, ele é um Deus, ele está só sem a cabeça, a gente pode... Eu não quero, ter conselho com uma coisa dessa. Aí daqui a pouco, não, deixa que eu cuido disso, saiu atrás de uma cabeça do menino. Encontrou o elefantinho dormindo, cortou a cabeça do coitado elefante, colocou no menino, o menino ficou com aquela cabecinha de elefante, a mãe achou a coisa mais horrível do mundo. Aí Brahma, irmão do Shiva, disse: olha, fique tranquila, Parvati, porque ele será um Deus muito adorado. Todos irão adorá-lo, porque ele não pense na beleza, pense na questão da beleza, pense que ele será reverenciado por todos e adorado por todos. Aí ela se acalmou e aí, vida que segue, essa é a história de Shiva, Parvati e do filho deles, o Ganesha, o menino elefante. Tá, mas o que quer dizer essa história? Vamos tentar usar todos os elementos que nós temos, tudo aquilo que a gente aprendeu, de como funciona o aparelho psíquico, do que sou eu, que luta é essa, que resistência é essa, que estrutura é essa que existe, que estrutura é essa que se manifesta e que força é essa desse danado, desse terceiro olho que fulmina, que transforma. É uma coisa curiosa, né? Isso são histórias de algumas centenas de anos antes de Cristo. Essas historinhas já eram contadas numa tradição que eles chamam de Parampará, que é boca para ouvido. Parampará, de boca para o ouvido. As pessoas iam passando esse conhecimento como histórias mesmo. Mas qual é o ensinamento oculto por trás de tudo isso? Isso é apenas uma forma mitológica de explicar o que acontece com cada um de nós.
Todos nós estamos num processo de transformação e de mudança. Todos. Todos nós teremos que passar por uma espécie de luta interior. Shiva e Ganesha são duas partes de um só ser. São duas partes em conflito. Uma parte luta para ser diferente, para alcançar a luz. Uma parte luta para se realizar. Uma parte luta para subir um degrau e saber conhecer o seu poder, a sua força. E outra parte resiste. Essa parte que resiste é a parte dos nossos conceitos, normas, valores, do nosso superego, deem o nome que vocês quiserem, né? Das coisas que nós somos extremamente teimosos, das coisas que nós temos dificuldade de permitir que sejam mudadas em nós mesmos, dos conceitos e valores e crenças que nós insistimos em viver abraçados e agarrados. Então existe dentro de nós um Ganesha. Um Ganesha não com a cabeça de elefante, vocês vão entender a cabeça do elefante. Um Ganesha, aquele garoto renitente. Existe dentro de cada um de nós uma força que se opõe. Se opõe a esse processo natural de transição. É como se uma força antagônica, gente. Eu quero isso, mas eu tenho que lutar contra isso. Isso me arrasta para esse tipo de pensamento, isso me arrasta para aquele. Então esse embate vai acontecer. Como é que eu vou conseguir destruir isso? Quando eu despertar a minha consciência, representada pelo terceiro olho, representada pela epífise, representada por aquele olho que é o olho da consciência. Não é o olho físico, é o olho da consciência que vai permitir você não mais se orientar por regras, valores, códigos, crenças, por nada disso que está aqui no neocórtex, mas aquilo que está no mesencéfalo, no seu cérebro médio, aquele onde está instalado aqui a nossa glândula, esse outro olho. Quando esse olho se abrir, quando a gente conseguir começar a enxergar a coisa pelo sistema límbico, o sistema da emoção, o sistema do coração, da verdade, do instinto não, da intuição, da sua conexão com o universo, com outras dimensões. Quando você começar a despertar essa tua visão que transcende o físico, que faz você enxergar os médiuns um pouco isso, a questão da mediúnica ela passa por isso. Só que a mediunidade é uma coisa emprestada, eu estou falando de algo natural, algo que vai vir de forma natural para todo mundo, algo que vai transformar cada um aqui num verdadeiro super-homem, algo que vai transformar todos aqui em pessoas extremamente poderosas, como Shiva. Shiva não conseguia nessa luta vencer o menino. Mas quando ele abriu esse outro olho, quando ele abriu essa outra realidade, quando ele abriu a percepção dele, a consciência dele, ele enxergou que tudo aquilo era inútil. E a outra parte dele de resistência foi destruída. Então um novo ser surgiu. No momento que você tem uma consciência cósmica, que você abre a tua percepção, que você entra no estado de superconsciência, de samadhi, de nirvana, seja lá o que for, o nome que vocês queiram dar, tem muitos por aí, mas enfim, no momento em que você enxerga com os olhos da mente, com os olhos da epífise, né? Quando você começa a entender a coisa com uma consciência muito mais ampla e maior, e saber realmente conhecer o teu ser de uma forma mais profunda, aquela estrutura resistente que existia dentro de você
ela automaticamente deixa de existir. Ela perde força. Aí aquele ser sofre uma transformação. Uma cabeça diferente simboliza isso. Simboliza que não é mais o mesmo ser. Você não vai ser mais o mesmo, você vai ser um outro ser. Né? Você vai ser um ser divino agora. Agora a tua consciência é outra. A tua noção é outra. Então essas lutas, essas historinhas, esses mitos todos, eles marcam o quê? Eles marcam a dinâmica, eles tentam pontuar a dinâmica da própria condição humana, daquilo que se processa no nosso ser, de todas as lutas que nós temos pela frente, de todas as coisas que nós temos que enfrentar. A gente se perde muito na questão devocional, de colocar, acender velas para o Ganesha, de fazer rituais e uma série de coisas, mas a gente não olha que esse Deus não existe, esse Deus é você. Esse Ganesha está explicando e mostrando que o que está acontecendo é dentro de você. Então o homem ainda primitivo, distante de um entendimento mais profundo do significado dessas histórias, ele começa a transformar, levar isso para a forma de forma ritualística. Isso não acontece só na mitologia hindu, isso acontece no budismo, no cristianismo, no islamismo, em todos os ismos que a gente pode encontrar por aí, viu gente? Ismo ou é religião ou é doença, ou é política. Você vai falar de reumatismo, você vai falar de... ou você vai falar de comunismo, de capitalismo, ou você vai falar do que mais? De cristianismo, islamismo, budismo. Existe Buda, com aquela mensagem maravilhosa, com aquela história, com aquela boa nova ali para a humanidade. Existe o budismo, que é o que fizeram, a interpretação que fizeram do que transformaram aquilo que numa instituição religiosa e assim por diante. Então a gente sempre vai encontrar uma forma de olhar para tudo isso da forma mais inadequada, porque a gente ainda está aprendendo a interpretar essas mensagens, a gente está aprendendo ainda a fazer uma conversão perfeita de tudo aquilo que foi ensinado para a gente. É natural que seja assim. A gente ainda está no estágio, na idade das religiões. Hoje a gente olha assim para o passado e fala, aquela lá, na época que a gente vivia nas cavernas, aquela era a idade das cavernas, né? Daqui a alguns milhares de anos a gente vai olhar para trás e dizer, aquela lá era a idade das religiões nos dias de hoje. Então a gente tenta, através da religião, explicar as coisas que não estão, assim, sinalizam apenas a realidade do próprio ser, daquilo que acontece dentro da gente. Percebem então que uma historinha boba, que foi passada de boca ao ouvido há séculos e séculos e séculos, fala da mais profunda realidade, de um conhecimento oculto, que para ser preservado foi contado através de mitos, assim como Jesus. Grandes ensinamentos de Jesus, ele contava historinhas, ele contava parábolas, para que a coisa fosse preservada, para que a coisa atravessasse os séculos, para que as coisas chegassem frescas até os dias de hoje. E você entender, eu poder hoje com uma cabeça melhor, mais maduro, entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. E hoje a gente começa a engatinhar, a gente começa a entender de uma forma mais racional, lógica, com todo o apoio da ciência, com toda a evolução da física, da psicologia. A gente começa a olhar para todo esse material mitológico aí e começa a pensar, opa, peraí, já estão falando isso lá atrás, já estão explicando isso lá atrás. É que a gente não tinha estrutura nem condições de entender aquilo, a gente ficou acendendo vela, né, e fazendo ritual e assim por diante. Mas eles já diziam isso. Então é isso que a gente está percebendo hoje. Vocês querem uma coisa curiosa? Vou mostrar para vocês aqui. Até trouxe a minha Bíblia aqui. Eu vou ler um trecho aqui. Olha que coisa absurda, do Apocalipse.
a 12, achei. Quem que consegue ler isso e entender alguma coisa? Olha, da Bíblia, capítulo 12, olha aqui. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol. Uma mulher vestida de sol. Apareceu um sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Ok. A lua debaixo dos seus pés e a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, uma mulher lá com a lua embaixo do pé e uma coroa de 12 estrelas. Ok, beleza. Estava grávida e gritava de dores. Tudo bem, começou a ficar mais próximo da gente. Uma mulher grávida gritando, tá? Não sabe o que é, beleza. Ok, então vamos lá, mulher. O que mais que você tinha? Sentindo as angústias de dar à luz. Ok, beleza. Angustiado. Depois apareceu outro sinal. Um sinal da mulher. Né? Uma lua embaixo dela, um monte de estrela aqui, ela grávida, gemendo de dor, ansiosa para dar à luz. Aí vem um outro sinal. Apocalipse de João, viu, gente? Capítulo 12. O outro sinal, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. É o diabo. Varria com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher, parou na frente da mulher. Mulher grávida, louca para dar o dragão. Beleza. Parou na frente da mulher e disse para ela: quando você der a luz, eu vou devorar o teu filho. Bem, ela deu a luz ao filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas esse filho foi arrebanhado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde ele tinha preparado um retiro, para ali ser sustentada por 1.200 anos. Houve uma batalha no céu, Miguel tal expulsou os dragões e eles foram para a terra. Vamos interpretar isso? Se a gente for agora, qualquer igreja que tiver essas gritarias que se ouve no meio da rua, entra lá dentro, ele pode estar falando um negócio desse aqui com um monte de interpretação, né? Mas vamos interpretar isso à luz de alguma lógica que esteja próximo da nossa realidade, que tenha a ver com a gente. Algo que se encaixe dentro de uma lógica daquilo que nós entendemos ser o ser humano. Não é isso? O que é uma mulher vestida de sol? Já está muito. Uma mulher vestida de sol, olha que imagem, gente. E Jung era ótimo para isso, né? Ele tem um livro dele só de símbolos. Gente, luz, a mulher vestida de luz, vestida de sol, isso é ânima, é alma. É a nossa alma iluminada. A nossa alma iluminada que vai gerar um outro ser. No momento em que nós nos iluminarmos, quando se fala em mulher vestida de sol, a figura da mulher é a figura da ânima. A ânima representa a nossa alma. Então, o ser iluminado que nós pretendemos ser, que vai gerar filho, que a gente está ansioso para que nasça uma nova visão do mundo, uma nova visão do universo, uma nova visão de tudo, de realidade. Todo mundo está prenhe disso. Vocês estão prenhes disso. Está todo mundo grávido aqui, de alguma forma, de um novo ser que vai... Você está com 7 meses já, viu, Igor? Todos nós estamos prenhes, gente. Então essa alma, essa coisa que grita dentro da gente, que quer se iluminar, o que é isso?
é a nossa alma. Essa mulher vestida de luz, as escrituras elas estão fazendo uma representação clara disso, da nossa ânima, da nossa alma. E ela vai dar realmente luz a um novo ser. Não é isso? Mas existe uma força contrária. Uma força representada por quem? Por um dragão. Um dragão que está o tempo todo. Quando a gente fala, olha só que coisa curiosa, gente. Esse aqui é o cérebro humano. Vocês sabem que essa parte aqui, ó, vou pegar um vermelho para sinalizar. Essa parte aqui, ó, corresponde a 76% do cérebro, mais ou menos. Essa parte aqui é chamada de neocórtex, certo? Neocórtex. Deve ter lá na listinha. O neocórtex, ele se desenvolveu no ser humano, no Homo sapiens sapiens. Os nossos primatas, eles tinham um neocórtex muito subdesenvolvido, muito pequeno. Já tinha, a gente encontrava nos primatas o neocórtex. Mas em outros animais, por exemplo, não existe o neocórtex. Vocês não vão encontrar o neocórtex, por exemplo, na girafa, no lagarto. No lagarto, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o nosso cérebro reptiliano. Nós temos o cérebro reptiliano, todos nós temos uma parte dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro aqui, que é chamado de cérebro reptiliano, que é isso aqui. De onde estão toda a nossa herança passada, os nossos instintos de sobrevivência, a questão de reprodução, a questão sexual, a questão instintiva bruta, é aqui. E é uma parte extremamente forte e poderosa, viu, gente? Quando isso aqui se manifesta e domina, isso aqui não tem força para segurar. A questão da sobrevivência, por exemplo, eu esquece. Quem tem, né? Igual diz aquele ditado, não é isso? A hora que a coisa aperta, é esse aqui que vai resolver, esse aqui que vai produzir adrenalina, esse aqui que vai se comunicar pelo nosso sistema endócrino, até chegar lá no... Nós vamos falar sobre chakras, vocês vão entender mais profundamente isso, né? Até chegar às suprarrenais, as suprarrenais despejar uma quantidade de adrenalina no sangue para você ou enfrentar, lutar ou correr. Se é um cara igual o Felipe aqui, eu saio na mão. Se é um cara igual eu, Ido, eu vou pensar duas vezes, eu saio correndo, não tem jeito. Então, com esse eu posso, lá eu não posso. Então, aqui, lá eu luto, aqui eu luto, lá eu corro. Então é assim, você só tem duas opções. Ele não vai racionalizar. Não existe raciocínio, porque o raciocínio não é uma atribuição do cérebro reptiliano. É do neocórtex. É aqui que você raciocina. Mas existe um outro cérebro que evoluiu depois dos mamíferos. Depois do cérebro reptiliano, nós começamos a desenvolver um outro cérebro, já na condição de mamíferos, que é esse aqui, o sistema límbico. E o sistema límbico, está no mesencéfalo, a gente chama de mesencéfalo porque é o cérebro médio, ele diz respeito justamente a essas questões, ele diz respeito à questão emocional, à questão afetiva, à questão já de conseguir conviver em sociedade, em se estruturar em bandos, em seguir uma orientação muito mais próximo da natureza. A natureza já tem uma integração muito mais forte com a natureza. E nisso, esse olho aqui, que é a epífise, aqui o lugar dela, né, nessa cabra, né, aqui, ela tem uma função importante na época que a gente se orientava pelo sistema límbico. Se vocês já viram aquele filmagens ou histórias,
relatos, por exemplo, do tsunami que teve na Ásia. Muitas horas antes de acontecer o tsunami, os animais começaram, né, a vazar. E ninguém sabia por quê, né? Os cachorros tudo pulando assim, cavalo passando a milhão assim e tal, não sei o quê. Mas o que aconteceu com esses bichos? Os bichos tudo vazando. Por quê? Porque eles sabiam exatamente, eles têm uma orientação, uma integração com a natureza muito próxima. Isso aqui não existe, essa questão de passado, presente e futuro. Olha o poder que você tem aqui. Você sabe exatamente o que acontece. Não existe a questão racional, o sistema do neocórtex, essa coisa de você trazer para a questão da razão, para você, para o intelecto, para racionalizar tudo, aí que começa a complicar a coisa. Aqui vocês são extremamente poderosos. As aves sabem exatamente o momento de migrarem para as partes mais quentes quando vai chegar o inverno. Tudo bem? Valente machucou. As aves, elas sabem exatamente o momento certo de migrarem. Elas se organizam tudo e vão. Não precisa dizer para ela, o frio está chegando. Isso. Elas sabem o tempo certo e vão e fazem isso. Meu cachorro, gente, olha que coisa curiosa. Meu cachorro, meu gato também, agora estou com um cachorro. O cachorro faz a mesma coisa. O gato não faz mais porque o cachorro fica no quintal e não vai lá. Mas antigamente era o meu gato. Eu podia chegar a qualquer hora, ele estava me esperando no portão, em frente sentativo no portão. Ah, mas é porque ele conhece o barulho do carro. Vinha com outro carro, ele estava lá. Vinha de carona, ele estava lá. Vinha em horário diferente, ele estava lá. Eles sabem, eles percebem. Tem um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que ele faz um estudo sobre os campos morfogenéticos. É importante vocês estudarem, quem quiser, ele tem alguns artigos importantes. Ele explica uma lógica que existe, que é muito maior, a capacidade das pessoas têm, que os animais têm, por trabalhar muito intensamente no sistema límbico, de se conectarem, essa coisa isso é muito possível para eles, a telepatia, comunicação à distância. A gente perdeu isso, a gente tinha também, a gente pode ter isso se começar a desenvolver a nossa pineal. Olha que coisa curiosa. Ele fala de 2 ilhas onde foram colocados 100 macacos em cada ilha. Vocês conhecem a história? A história dos 100 macacos? Muito bem. Os macacos, eles primeiro ficaram numa ilha só, deixaram a outra ilha lá. Nenhum dos macacos sabiam exatamente o que fazer. Comiam as mandiocas sujas de terra que eles colocavam lá, eles pegavam aquilo e comiam. Nenhum sabia o que fazer direito com aquela mandioca, porque eles não tinham inteligência para isso, nunca pensaram o que se faria com a mandioca, mas eles simplesmente pegavam aquelas mandiocas, passavam um pouco a mão e comiam. Aí os cientistas fizeram de tudo para ensinar um determinado macaco lá, para que ele lavasse essa mandioca na água, né? Lavasse na água e depois comesse. E o macaco aprendeu. O macaco aprendeu isso, aos poucos ele foi ensinando para os outros 100 macacos. Ok? Até aí tudo bem. Os 100 macacos daquela ilha sabiam exatamente comer a mandioca. Porque um aprendeu e passou para o outro. O curioso é que na outra ilha, quando eles foram fazer a mesma coisa lá, todos os macacos já sabiam lavar a mandioca e comer. Aprenderam sozinho? Não. Por quê? Ele fala isso de campos morfogenéticos, de informações que estão trafegando em ondas e que envolvem todas essas comunidades, e você entendeu? Isso é comum em golfinhos, cardume de peixe. Quem que vê aquilo entende como é que eles não se batem, gente. Já viu como é que é um cardume? Uma coisa absurda. Principalmente esses cardumes de sardinhas, né? São milhares
um movimento assim preciso, uma não rela na outra, coisa mais linda aquilo. Aí entra um tubarão no meio, ela desvia todo mundo, sabe? Tem uma dança, uma lógica, como se fosse um corpo só. E é um corpo só. Para quem se orienta por isso daqui, isso aqui se orienta por campos eletromagnéticos. Isso aqui nós chamamos de epífise, é uma antena, gente. Uma antena que faz com que a gente entre em sintonia com a natureza, com dimensões espirituais, entre em sintonia com tudo. Está dentro da gente, totalmente subdesenvolvido. Porque essa aqui, a epífise, para cada um de nós, em todos, no caso de todos aqui, ela está calcificada. Se vocês fizerem uma autópsia, na cabeça de qualquer um de vocês aqui, vocês vão encontrar a epífise lá, toda calcificada, cheia de cálcio, assim, como se tivesse pedra, empedrada, sabe? Impedindo que ela... Por que elas são calcificadas? Por que elas estão empedradas? Por que elas não estão sendo acionadas? Por que a gente não abre esse terceiro olho? Por que a gente não desperta, né, essa nova consciência, essa nova alimentação? Por causa da água que a gente toma. Especialmente no Ocidente, gente. A coisa mais nociva e que ajuda mais o processo de calcificação da epífise, da glândula pineal, é o flúor. E hoje, quem não toma água com flúor aqui? Todo mundo. Pega da torneira, põe no filtro, põe lá, tem aquele negócio da Brastemp lá, que você aperta o botão, vem coada, não é isso? Mas ela vem com flúor. Você pode tratar o que for, mas tem o flúor. E o flúor, ele é extremamente nocivo para a nossa glândula pineal. Ela ajuda no processo de calcificação. Não só o flúor, os alimentos também que a gente come, eles têm muito pesticida. E entre esses pesticidas você encontra mercúrio, flúor. Alimentos que vão também ajudar elementos que vão ajudar no processo de calcificação, mercúrio e flúor. Então o ideal seria que nós comêssemos um alimento que não tem, que fosse, por exemplo, orgânico. Você não recebe pesticida, não é tratado com água da Sabesp, vamos supor. Tratado com água da Sabesp nenhum, né? Lá na roça eles pegam dos rios, enfim, não sei quais são as técnicas para regar aquilo tudo. Mas pesticida tem de monte. E o pesticida tem flúor, tem mercúrio, tem outros elementos absolutamente nocivos para o organismo. Infelizmente é o que a gente come. Tem condição de comer uma comida sem isso? É difícil, porque comida orgânica é cara. A gente pode fazer uma horta em casa, dá para fazer, viu, gente? Tem gente que faz horta em apartamento. Viu disso? Existem técnicas assim que as pessoas estão usando aí, em pequenos espaços assim, ali ela planta um alface, um couve, uma salsinha, planta um monte de coisa ali, ela vive daquilo. Dá para se fazer isso. Né? Ou então, por exemplo, tem um produto que eles chamam de clorela. Deixa eu dar um aqui, ó. Esse clorela. Vocês encontram a venda na internet. A clorela, ela é extraída de uma alga que vocês encontram em rios. É considerado o elemento da natureza mais rico em clorofila. E tem proteínas de toda a espécie, ajudam. Nossa, é maravilhoso para o organismo isso. E essa clorofila, ela atua na descalcificação. Não só da pineal, mas de todos os... Onde vocês percebem calcificação dentro do organismo, ela atua, descalcificando, removendo aquilo, extraindo e mandando para fora do corpo. É de comer? Oi? É de comer? Ela tem pastilhas, ela tem cápsulas. É para tomar, viu? É para tomar. Você pega um copinho d'água sem flúor, água mineral, viu, gente? Quem puder tomar. Então, isso são assim os truques para você começar um processo de descalcificação
do teu olho, você não consegue enxergar a realidade, você só enxerga o olho que se relaciona com o neocórtex, que é o olho físico. Vocês não conseguem usar o olho da mente, o olho que vai fazer vocês olhar para outras direções, para se orientar, para ter intuição, para ter percepções, para trabalhar as suas potencialidades. Vocês vão ficar presos no olho da mente que trabalha com raciocínio, com o neocórtex, com aquela, né? Que está ligado muito mais às glândulas pituitárias e assim por diante. Então a gente vê a presença. Tem outra coisa que eu esqueci, eu acho que é espirulina. Espirulina, vou descrever. Também é uma água, tá? Isso não é muito baratinho não, viu, gente? Mas vale a pena. Vale a pena porque faz uma limpeza profunda realmente na pineal. Além desse processo de limpeza, tem uma coisa que acelera muito o processo de descalcificação, que é a meditação. A meditação, quem é que pratica a meditação? Eu estou praticando com você ensinou lá no olho, quando eu baixei o serviço, eu estou falando. Então, a meditação, ó, que ele falou, aquela que eu ensinei do olho, né, de você se fixar aqui, ó, entre as sobrancelhas nós temos um chakra aqui, que é o chakra frontal. Então a gente, no momento que a gente fecha os olhos, que a gente se concentra nele aqui, tenta imaginar que aqui, entre as sobrancelhas, existe uma bolinha branca pode ser. No momento que você fixa a sua atenção nessa bolinha, automaticamente ela já se conecta com a tua epífise, lá dentro do cérebro, com a tua glândula pineal. Ela já existe uma conexão. No momento que você consegue fixar a sua atenção ali, como se fosse um espelho que vai refletir lá dentro. Isso vai... Alguns chegam até a sentir um certo tremor dentro da cabeça, ou um tremor entre as sobrancelhas, uma coisa vibrando aqui. Alguns sentem isso, eu sinto, isso aqui começa a vibrar, ó. É impressionante. Por quê? Porque está atuando também no processo de limpeza e descalcificação. Então, quer dizer, quando você trabalha no sentido de se concentrar, no sentido de deixar de envolver-se com os pensamentos, não pensar é quase impossível. Todos nós, o tempo todo, estamos sofrendo